Então entrei mais cedo, a live de hoje estava agendada para as 20 horas, mas eu estou ao vivo mais cedo. Explico. Eu vou ter que fazer alguns atendimentos de emergência à noite. Então, em função disso e em função também de eu ter mais tempo durante a tarde, eu resolvi entrar no período da tarde para nós fazermos a nossa live, cujo tema vem seguindo a frequência da semana. Estamos falando de emagrecimento do ponto de vista das questões que têm origem no emocional, que, como todos vocês já sabem, é o trabalho da Simone. Então, quando nós falamos em emagrecimento, para algumas pessoas pode parecer que estamos falando de dieta, de programa para emagrecer, que nós vamos falar de uma coisa que é muito difícil, que é passar fome, mas eu quero esclarecer já de antemão que no meu trabalho, o que eu realizo com as pessoas é uma psicoterapia exatamente nos mesmos moldes que eu já trabalho em outros casos, quando são outros problemas que não estão relacionados com o emagrecimento. Eu quero cumprimentar a todos que estão conseguindo entrar conosco. Não estou aqui tendo a visão de todos aqui, mas o meu boa tarde. Fiquem conosco até o final. A live ficará gravada, como de costume, mas como eu sempre digo, ao vivo é sempre muito mais emocionante. E você vai poder interagir, você vai poder deixar o seu comentário, fazer a sua pergunta. Simone, por que eu não consigo emagrecer? Por que eu não consigo eliminar peso? Eu começo uma dieta e depois eu desisto. Eu faço uma semana, eu faço 2 semanas, eu tenho certeza de que eu quero emagrecer, de que eu quero atingir a minha meta, o meu peso ideal, mas algo acontece dentro de mim, me desanima, que eu não consigo chegar até o final. Então, por que isso acontece? Nós temos que entender que nós temos um mecanismo, vamos chamar inconsciente, nós temos um programa, nós temos conosco um automatismo e que explica o porquê muitas mulheres, na maioria mulheres, mas muitas pessoas, enfim, elas começam, engrenam na dieta e depois elas não conseguem levar até o fim. A sua mente pode estar sabotando o seu emagrecimento, você pode ter um programa, algo registrado, algum sabotador, vamos chamar assim, que impede que você leve adiante o seu emagrecimento, o seu processo, aquele que você escolheu, e que você acabe desistindo e faça pior ainda. E depois que aquilo que você eliminou de peso, você ainda vai conseguir ganhar tudo novamente, mais ainda. Esta é a triste história das pessoas, na maioria mulheres, mas não somente, que me procuram porque acabam sabendo que eu trato dessas questões emocionais. Quando a origem do que te impede de levar até o fim o teu emagrecimento, de realizar o teu processo de emagrecimento e atingir e manter o peso ideal, se isso estiver na sua mente, no seu emocional, então é conosco, certo? Nós não falamos de dieta,
E nós não viemos aqui hoje falar de dieta, nós viemos falar da sua mente. Então, algumas pessoas, elas vão para a comida para poder se compensar de algo que não vai bem nas suas vidas. Poderia ser um outro vício, certo? Poderia ser droga, sim. Poderia ser bebida, sim. Poderia ser compra, internet, redes sociais e por aí afora. Várias são as formas de que o humano ele vem se valendo para fugir, inconscientemente, é claro, para fazer uma fuga do que ele deseja. Então, ele não está bem, você consegue imaginar uma pessoa que não está bem consigo e ela não consegue muitas vezes detectar nem o que seja. Em muitos casos, ela sabe qual é o setor da sua vida, ou podem ser mais de um setor, podem ser vários setores que não estão alinhados, e ela, ao invés de resolver, ou porque não consegue, ou muitas vezes porque está fugindo disso, ela ataca a comida, certo? Ou ela vai transformar essa frustração em um outro tipo de vício. Sim, porque a comida em excesso, a compulsão alimentar, caríssimos, é um vício. Pode ser que vocês num primeiro momento não gostem, que eu fale assim. Pode ser, mas isso é um exagero, eu não como tanto assim. Se você está acima do peso, é porque a sua balança entre o que você está ingerindo do seu alimento e o que você está gastando é além daquilo que você precisa. Então, você está devendo, está com excesso dentro do seu comportamento alimentar, certo? E se você detectou isso, e se você deseja conhecer quais as causas estão implicando neste seu comportamento, fique conosco até o final da live de hoje, 17 de março de 2022. Por que não consigo emagrecer? Bem, então, num primeiro momento, eu apontaria, segundo a minha experiência de consultório, nos meus atendimentos, você não está emagrecendo. Por quê? Porque você não quer parar de comer excessivamente. É isto mesmo, caríssimos e caríssimas. As pessoas, em sua quase totalidade, um grande número delas, quer o peso ideal ou quer ser magro. Só que a comida passou a ser a sua fonte de prazer maior, ou muitas vezes, ou a principal, ou até a única. E ela desejaria muito ser magra, mas ela quer continuar comendo aquela comida e naquela quantidade. E a notícia que eu tenho para lhes dar é que isto não vai ser possível, não é? Você vai ter que escolher, ou você elimina calorias, ou você não vai atingir o seu peso ideal. Então, a primeira resposta que eu tenho para essa pergunta, por que não consigo emagrecer, é essa. Porque você quer comer demais e ao mesmo tempo você quer ser magro. Toda escolha implica em uma renúncia. Você vai precisar escolher. Você vai ter que abrir mão de um prazer imediato, que é o que nós dizemos. Qual é o prazer imediato? São os hormônios do bem-estar que são produzidos dentro do teu cérebro quando você come aquela comida, aquela comida X, né, aquela que te dá prazer. São os hormônios do prazer, os hormônios do bem-estar. É um bem-estar entre aspas, que ele é artificial e momentâneo. Então é um prazer, é um sentimento de compensação momentânea e não duradoura, certo?
E porque não é duradoura, você vai voltar a buscar esta sensação. E aí o que você vai fazer? Nós sabemos, você vai comer de novo. E esse ciclo, ele não tem fim. Esse é o processo do engordamento, certo? Então, se você ficou escravo desse ciclo, escravo, escrava, se você não está conseguindo se controlar, essa live é para você. Então, a primeira resposta, já entrei descontentando, mas é isso que eu tenho a lhes dizer. Você decida se você quer o seu peso ideal ou se você quer continuar fazendo essas orgias alimentares que você vem fazendo. Um outro problema que nós temos e que verificamos nas pessoas que têm a compulsão alimentar, as pessoas que eu atendo, quando a comida ela se tornou a sua fonte de obter alguma coisa que está faltando na sua vida, mas ela não sabe, certo? Então, em outras palavras, eu estou carente de algo e eu não estou conseguindo sequer detectar o que quiçá eu conseguir, então, mudar a minha vida para ter esse algo, e a comida é o meu refúgio, é a minha fonte de compensação. Certo? Então, em muitos casos, vocês não sabem, mas o alimento em excesso, em quantidade, e existem alguns tipos de alimentos muito gordurosos, muito calóricos, que eles trazem para a pessoa, porque tudo isso acontece no nosso cérebro, eles trazem para nós uma sensação de bem-estar. E esta sensação a que as pessoas recorrem, esta sensação, ela vai ficar registrada no cérebro e a pessoa ela vai recorrer àquele comportamento para obter de novo aquele prazer que a comida lhe proporcionou. Mas resolver aquela lacuna da sua vida, aquela frustração, aquela carência, isso não está conseguindo fazer. Pois bem, então algumas pessoas elas se sentem carentes, algumas pessoas elas crescem com um sentimento de carência, de rejeição e carregam isso por toda uma vida. Já foram crianças que se sentiam assim. Quando elas crescem, elas continuam se sentindo assim. Como eu sempre tenho dito, nós carregamos a nossa criança interior vida fora, embora não queiramos muitas vezes admitir. Ah, Simone, que bobagem, imagina, eu não sou mais criança, sou adulto. Eu digo que você carrega sim, certo? Toda a sua infância registrada, porque tudo que nós vivemos ficou fortemente registrado em nós. E muitas vezes indelevelmente, com muita força, tudo aquilo que foi principalmente vivido com forte emoção. Vocês sabiam disso? Então, muitos adultos carentes, se eles vão à terapia regressiva, eles acabam sim lembrando e nos contando que eles eram crianças já carentes. Aí parte da relação com a mãe, com o pai, a relação familiar, se houve uma rejeição, se eu fui esperado menina, nasci menino, se eu fui esperado menina, nasci menina, se a minha mãe não queria engravidar naquele momento, meus pais não queriam filho naquele momento, por problemas variados, inclusive financeiro, certo? Se eu tinha ciúme de todos os meus irmãozinhos e sentia que todos eles eram mais queridos do que eu, meus pais amavam os meus irmãos, mas eu não, eu era o patinho feio da história, em casa, na escola e por aí adiante. Então, há pessoas que carregam vida fora as suas carências, os seus sentimentos de rejeição, a baixa autoestima. E não resolvendo isso, elas acabam, sem perceber, desenvolvendo hábitos não bons, comportamentos repetitivos que vão ficar registrados
e que vão virar hábitos. É uma atitude repetida que vai virar um hábito, certo? Quando ele for prejudicial, nós dizemos que ele é um vício. Não existe vício bom, certo? Pode existir um bom hábito, mas uma vez que ele seja prejudicial, é vício. Muitas pessoas também, caríssimos, elas são carentes da sua vida de um propósito maior que lhes mova a sair da cama de manhã, a viver a sua vida, a caminhar, a conquistar coisas. Eu não estou falando de coisas materiais, elas estão incluídas, é claro que sim, mas nem é disso que estou falando. Eu estou falando que cada um de nós, ele pode e deve, eu digo, encontrar um motivo, um propósito seu para viver, para que a sua vida tenha um sentido maior, certo? E pode encontrar. Vocês podem dizer para mim, Simone, não, eu estou fadado a acordar de manhã e fazer o que todo mundo faz, a copiar as coisas que todo mundo faz, a sustentar um sistema, a ganhar dinheiro para fazer compras, para fomentar a economia. Eu quero a minha vida simples, é só isso, sem mais criatividade, mas é porque você está bloqueada. Mas não quer dizer que lá no seu mais íntimo, lá do seu ser, você não quisesse isso. Que lá muito intimamente, se você parar, e é por isso que as pessoas não param, certo? Não é à toa que na pandemia deu tanto rebuliço, né? E cresceram sobremaneira o número de pessoas com transtornos psíquicos, casais se separando, atritando, pessoas descobrindo, não é? Que muitas vezes ao olhar para si, ao ser forçado a ficar enclausurado, elas não conseguem, sentem sozinhas, sentem a solidão ao invés da solitude e não sabem meditar, não sabem ficar quietinhos, ler, se autodescobrirem, porque não foram treinadas para isso, não sabem nem que isso existe, quanto mais saber fazer. Então, ao se encarar, muitas vezes você pode descobrir que você tem um propósito, mas que está escondido em você e que você não está no seu caminho, certo? Que você não está fazendo o que deveria, o que gostaria muito de fazer e um propósito que seja do seu coração. Repito, você nem sabe, você nem imagina muitas vezes que isso pudesse estar acontecendo, mas eu já tratei de pessoas que foram entrevistadas por mim, fizeram psicoterapia em consultório comigo e acabaram sim inclinando para sair do emprego antigo que estavam, fazer uma mudança total na sua vida, se encorajaram para isso, mudaram e estão mais realizadas. E sim, a compulsão alimentar tinha a ver com isso e o desejo de compensação ele foi aplacado, ou ele foi solucionado na sua raiz, na sua causa e a pessoa atingiu o seu resultado, o seu peso ideal. Certo? Algumas pessoas estão, infelizmente, vivendo um relacionamento que não lhes é mais satisfatório, que não é mais o que gostaria de estar. Muitas vezes já foi com aquela pessoa, mas nem todos os relacionamentos eles vão durar um casamento, um namoro, um noivado, vai se estender. Não é todo mundo que casa com alguém que vai ficar uma vida inteira irrealizado, certo? Isso não acontece com todos. Algumas pessoas elas vão precisar mudar. Vai acontecer, tem relacionamentos que eles vão até um período da vida e é o ciclo daquela pessoa, mas por comodismo, por medo, por uma série de motivos, né? Nós sabemos que a zona de conforto, se é que zona de conforto existe, ela é a tendência
nossa, do humano. Então a pessoa ela fica lá, ou por medo, ela por inseguranças, claro que sim, por comodismo sim, por conforto, já falei, comodidade, ela fica, mas ela não está feliz, ela não está alegre com aquela relação, ela não está, né? Então, e aí essa insatisfação ela acaba se agigantando dentro daquela pessoa e ela pode estar buscando várias fontes de prazer, como válvulas de escape, como subterfúgios, e utilizando-se delas. E aí nós vamos incluir a comida. Porque agora nós vamos ser sinceros, comer é bom, não é verdade? Comer é bom. Eu gosto de uma culinária, eu particularmente gosto e gosto até mesmo de cozinhar, mas não estou pretendendo me tornar obesa. Porque comer é gostoso, é agradável. A comida, ela traz consigo momentos em que nós convivemos com os outros, momentos de celebração, momentos de comemoração e de convívio familiar. E por falar nisso, eu tratei de pessoas em psicoterapia do emagrecimento que elas acabaram lembrando, concluindo, entendendo que, entre outros motivos, a comida representava para elas um prazer de estar reunido em família. Sabe aquela mesa farta, de pessoas em família, sabe, família do interior, aquela coisa boa, para quem acabou de entrar? Então, a comida, ela serve também para isso. Meninos e meninas, para quem está estranhando o horário da live, mais uma vez, o meu boa tarde para quem está entrando agora. A live vai ficar gravada. Eu não devia falar isso que é para vocês não saírem, né? Mas a live vai ficar gravada sim, certo? Por vários motivos, mas também por eu ter que atender mais tarde, eu acabei entrando mais cedo. Estava marcado para as 20 horas. Mas ou eu entrava mais cedo ou não entrava, então eu decidi entrar mais cedo. Certo? E então, relacionamentos que não são mais prazerosos. O que relacionamento tem a ver com emagrecimento, Simone? Eu que entrei agora, por favor, me explica isso. Então, eu estava falando de pessoas que inconscientemente elas estão comendo em excesso como forma de se compensarem, se autocompensarem por estarem ainda vivendo relacionamentos que não são prazerosos mais, que não lhes satisfazem mais, estão estendendo aquele casamento, aquele noivado, aquele namoro que está machucando ou que está realmente só monótono, que cada um já gostaria, já precisaria ter seguido seu caminho e ainda não fez, e estão ali empatando a vida do outro, né? Repito, por comodismo, por programa de família, preservar a família, por questões de ter filhos, não é? Quem é que não é capaz de entender isso? Só que também nós sabemos, caríssimos, que isso não vai fazer um casal feliz, certo? Nós não estamos aqui inclinando para dizer a alguém, você separe ou você permaneça casado, casada. Não, de forma alguma, assim como eu nunca faço isso nas minhas consultas. Nós estamos apenas levantando a questão que nós sabemos que filho não é motivo para um casal permanecer juntos. Eles podem até decidir fazer, mas isso não significa que o casamento vai ser bom, benéfico para ambos por causa de filho. Porque não vai. Vamos ser sinceros, certo? Então, muitas insatisfações podem estar sendo compensadas com a comida. E aquele trabalho que você não gosta mais, ou que você até nunca gostou, mas quem na vida nunca trabalhou por necessidade, sem gostar, de precisar fazer, eu já fiz isso, né? Em lugares e em atividades e que não me davam quase nenhum prazer ou nenhum, mas naquele momento era que eu tinha que fazer.
não é? Então, mas muitas pessoas, por estarem em trabalhos insatisfatórios, em carreiras que não lhes fazem felizes, que não lhes realizam, elas também podem chegar em casa e quando é noite, elas não sabem o porquê, mas elas fazem aquele seu momento gula, sabe um momento gula? Isso, exatamente por isso, porque eu já deveria ter promovido a mudança, mais do que esperar que a mudança me atropele, porque ela vai atropelar. E que o universo sabe o que faz conosco. Nós é que não sabemos, né? Conduzir muitas vezes o nosso barco, mas o universo sabe o que faz conosco. Então, muitas vezes, se acontece uma demissão, é glória, porque você vai a um outro patamar, agora você vai adiante, certo? É porque tinha que ir mesmo. E esse trabalho não satisfatório, em que você não se encontra ali e que está muitas vezes desempenhando por necessidade, por uma questão até mesmo financeira, pode, em algumas pessoas, ser o motivo ou um deles da sua insatisfação que o leva a comer em excesso. Muito boa tarde para quem está conosco e vai permanecer até o final. É isso mesmo, a live vai ficar gravada, mas ao vivo é muito mais emocionante. É ou não é? Rapidamente, porque não pensamos em ficar conectados durante muito tempo. Um outro motivo muito presente, um ponto que eu gostaria aqui de relacionar para vocês, certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas precisam descobrir do que é que elas precisam se livrar, que elas estão carregando em excesso. E a comida, ela pode estar sendo uma fonte de prazer momentâneo e artificial e que está substituindo algo que você está carregando consigo, aquilo está te pesando, está te incomodando. Então, pode ser uma relação insatisfatória, pode, como já falamos, certo? E pode ser um trabalho sem vocação. Você nem tem vocação para isso. O que é que você está fazendo aí? Você poderia e já deveria ter pensado, né? Existe algo para eu fazer que está mais de acordo com os meus talentos e ali eu me encaixaria muito melhor, iria me realizar muito mais e ainda, claro, trazer um benefício muito maior para as pessoas, não é? Porque trabalho com amor é trabalho bem feito. Um outro dia, em consulta, alguém ainda me disse: "Ai, Simone, e agora eu tive que sair da minha empresa." Que bom, né? Porque ele nem gostava daquele emprego em que ele estava. "E agora eu estou desanimado, estou desesperançado com relação à minha carreira nessa área." Não vou nem citar qual é a área aqui. Daqui a pouco ele vai assistir essa live e vai que ele fica bravo comigo, mas não vai ficar, não. E ele, né, tava naquele dia, assim, tinha acabado de acontecer, aquele empurrão que o universo te dá. E eu dizendo para ele, né, para tudo aí, menino. Para tudo aí, agora vamos parar e vamos analisar, vamos pensar juntos, por que que você está lamentando tanto, chorando dessa maneira, se lamuriando, você acabou de sair do seu emprego, você é jovem, você tem 30 anos, e isso pode ser uma bênção na sua vida, mas assim, num primeiro momento, isso vai até deixar a pessoa pensando assim, Simone é louca, tá falando algo assim, mas não é. Lá na frente, muito depois, o tempo passa, e que as coisas vão acontecendo, novas propostas virão, ou oportunidades que vão acontecer, que você vai abraçar ou que você vai criá-las, isso ainda é melhor. E aí eu disse para ele, você vai me dizer um dia, você vai me dizer, Simone, bem que você tinha falado mesmo, agora cá estou muito melhor.
e a banda passa, né? E nós precisamos seguir então com o curso da vida e precisamos deixar que flua. Muitas vezes não queríamos, né? No caso dele, ele estava na chamada zona de conforto, porém não estava contente com aquele trabalho. E então, essa é uma forma de vocês entenderem o que é uma pessoa sem vocação querer trabalhar em algo que não gosta. E aí, ele estava me dizendo, agora eu vou fazer medicina. Né? Acho que agora eu vou fazer medicina porque eu sei que medicina é uma carreira que eu nunca vou precisar passar por isso de novo, que é uma carreira sólida e dá dinheiro. Sabe aquela história? Tarará, 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 né? E eu, médico? Como assim? Né? Médico? Será que você tem vocação para ser médico? O que você está pensando? Olha o desespero financeiro do momento, né? E fazer uma pessoa pensar e que ela vai sair da sua carreira, que muitas vezes ela está ali e ela gosta, para ir fazer uma outra coisa que não gosta. E para depois, lá mais tarde, se arrepender amargamente e começar a, como nós já estamos conversando aqui hoje, nesta tarde, a encontrar caminhos de fuga, porque nunca mais deu um piripaque aqui. Então, meninos e meninas, não é para todos, não é encarar o seu próprio caminho, como no Oriente se costuma dizer, o seu Ikigai, mas é imensamente compensador você ser você mesmo, você conseguir levar a sua vida sendo natural, sendo espontâneo, sendo verdadeiro, sendo autêntico e não fingindo ser quem você não é. Mas eu não culpo a humanidade por isto. Que a grande maioria das pessoas vive assim. Eu não culpo porque nós sabemos que as pessoas não aprenderam a ser si mesmas. Elas não aprenderam que seria muito mais simples, né? Não aprenderam nas escolas. Também não quero saber se algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando aqui, mas é verdadeiro isso que eu estou dizendo. São matérias empurradas, as pessoas têm que decorar coisas que muitas vezes já se perguntavam quando eram crianças ou adolescentes, para que eu vou usar isso, que eu nem sei. Mas despertar talento, que é bom nada, né? Então nós vamos culpar quem? Quem que nós vamos culpar? Por estar agora compulsivamente comendo e essa pessoa não tem culpa, não é? Então ninguém tem culpa. E falando em a comida como subterfúgio para sentimentos que eu carrego comigo, ainda são as pedras da minha mochila que pesam na minha viagem. E como eu sempre digo em psicoterapia, eu devo parar para deixá-las no meio do caminho. Eu preciso largar, eu vou precisar aliviar a minha carga, a minha mochila. Então, sentimentos, como por exemplo, aquele perdão que você não deu. Mas isso não existe, né? O que mais existe, né? E como é difícil, caríssimos. É muito difícil para muitas coisas que nós vivenciamos, que fomos magoados e também magoamos pessoas, não é? É difícil dar perdão. Sim, é uma constatação, não é nenhuma mentira que eu estou dizendo. Há muitas pessoas que chegam para mim em consultório, não, mas eu já perdoei. Nós constatamos que não. E eu digo para ela, né? Não perdoou. Porque se você tivesse perdoado, você não estava nem falando nesse assunto. E não estaria aqui comigo agora, chorando, se lamuriando todo e falando no assunto. É porque você ainda tem a mágoa. Simone, mas o que mágoa tem a ver com emagrecimento, né? Então, seguindo o nosso raciocínio, você já entendeu que muitas pessoas estão comendo o excesso ou a falta daquilo que tem dentro de si. E se esse excesso são sentimentos não bons, são sentimentos desagradáveis que pesam na sua mochila e que fazem com que você se torne mais pesado e até mesmo
utilizando este termo, né, pesado, e coma em excesso, porque você não está resolvendo, você não está atacando o problema na causa. Muitas vezes, caríssimo, caríssima, você precisa perdoar alguém ou você precisa pedir perdão, porque você pode estar se sentindo culpado e muitas vezes você vai precisar se perdoar. E são coisas difíceis. Eu lhes digo, muita psicoterapia vai acontecer, já está acontecendo para que o sujeito se libere destes sentimentos. Uma vez resolvido aquele problema com o papai, com a mamãe, porque não se enganem, né? As nossas maiores mágoas que vamos carregar são aquelas relacionadas a pessoas que nós amamos. Né? Se a pessoa não fosse importante para nós, se ela não fizesse a diferença no nosso viver, normalmente nós nos magoamos sim, porque foi feito por pessoas importantes para nós. E a mágoa está ali. Às vezes a pessoa já não está mais nem no plano, né? Ela já partiu, já viajou, ou morreu, se você quiser assim, e a mágoa está dentro de você ainda e você ainda carrega. Libere ela, ok? Que você pode estar aí, então, combatendo na raiz o mal que faz com que você coma em excesso. Então, também existem as culpas. Existem as culpas por coisas que fizemos, certo? Mas existem as culpas até que são criadas pela nossa própria mente. Eu conheço, você também conhece, e talvez você seja uma pessoa assim, que tem a tendência para se culpar por tudo. Se caiu aquele poste ali no meu prédio, a culpa é minha. Tem pessoas que chegaram a dizer para mim assim: Simone, se tu escrever alguma coisa no perfil do teu Facebook lá, assim, alguma coisinha lá, que às vezes você escreve, né? Olha, sobre a guerra lá, lá na... Agora até me falhou a memória aqui. Da Rússia, né? O culpado sou eu. Não, a Simone tá escrevendo para mim. Sabe o chapéu que não era seu, mas serviu? Sabe aquela pessoa que parece que você está sempre falando alguma coisa e ela se encaixa no que você falou? Então, é exatamente essa pessoa que eu estou citando aqui para você. Caiu alguma coisa no chão, quebrou. Ai, se me perdoa, me perdoa. Ela nunca se perdoa. Então, são pessoas que têm muita facilidade de se autoculparem e, consequentemente, se autopunirem, certo? E carregam esse peso da culpa. Eu lhes digo que o sentimento de culpa é um dos mais perniciosos que existem, se não um dos mais, certo? A baixa autoestima. Em se tratando de mulheres, então nós poderíamos dizer que é ainda mais relevante que haja a autoestima própria, o amor próprio, né? O gostar de se arrumar não é ter padrão de beleza, né? Ou de boniteza, porque beleza não tem padrão, né? Nem caberia aqui falar em beleza como algo externo, uma vez que isso não é beleza, né? Então eu costumo chamar de boniteza, é a parte estética, que é importante para uma mulher, ela ter autoestima, esteja ainda no peso que não é o seu peso ideal, acima do peso, mas primeiro precisa se amar. Então, em função de ter uma vida inteira funcionado com baixíssima autoestima, muitas pessoas não chegam até a não sair de casa para ir a eventos sociais, jantares, o seu bailinho, a sua balada, enfim, alguma celebração em família, alguma comemoração,
porque não querem ser vistas, porque estão acima do peso, né? Mas muitas pessoas comem em excesso e vão detectar comigo nas suas consultas que elas já tinham uma tendência para não se amar. Então, por quê? Porque elas têm um registro de quando elas criança e adolescente, principalmente criança. Já falei hoje aqui, torno a repetir que os registros de infância nos acompanham. Vida fora, a não ser que você vá lá e pode ir, e é possível, isso é possível, e resolva. Você retorne lá. Ah, mas isso é possível? É possível. Tem que ser bem conduzido, não é? E tem que ficar resolvido de verdade. Mas é possível. Então, crianças, né, mulheres e homens também, não é? Que não desenvolveram um sentimento de estima, autoestima elevado, e isso é muito prejudicial. Porque vocês podem até muitas vezes pensar que é um detalhe. Ah, Simone, capaz que eu vou fazer psicoterapia porque a minha autoestima nem é tão boa assim. Eu não vou não, tem coisa mais importante. Pode ser que você pense dessa forma, mas eu não penso assim não, viu? Eu vejo que a pessoa que ela tem uma autoimagem sobre si mesma, que é positiva, que ela gosta de cuidar dela, que ela está cuidando, né? Tendo esse cuidado com ela, ela se apresenta perante as pessoas, primeiro para ela mesma, para aqueles com quem se relaciona, seu companheiro, sua companheira, se cuida. A pessoa que passa um cartão de visita, que é outra história, né? Que não quer. E todos podemos, com aquilo que nós temos. Ninguém, não sendo um padrão de boniteza, precisa entrar pelo caminho de se achar a última bolacha do pacote, né? Então, é possível. Muitas pessoas podem revolucionar a sua vida e mudando aquilo que não estava agradável, revolucionando a sua vida mesmo. A mudança é a palavra. Então, ela vai sentir que tem uma relação aí muito estreita com isso. E aí, porque o relato de pessoas que eu atendo é dessa monta. Aí que eu como, Simone. Aí quando, naqueles dias assim, que eu tô me achando assim, a mais feia do mundo, né? Aí mesmo é que eu como. Aí depois que eu como, eu me culpo. Esse é o ciclo, né? Vocês sabem, vocês que estão assistindo conosco ao vivo e que vão assistir, que vai ficar gravada a live, vocês sabem que esse é o ciclo. E aí mesmo que eu passo a me detestar, aí depois eu me sinto estufada, aí eu choro, e aí eu me culpo, me acho mais feia ainda. Então nós precisamos resolver. O problema foi feito para ser resolvido, remediar ajuda, mas resolver é melhor, é mais importante. Algumas pessoas carregam consigo sentimentos de frustração. É um sentimento assim de que eu queria ser ou fazer algo e eu não estou fazendo, eu não estou sendo, mas eu não deixei nem de querer. Eu continuo querendo, certo? Então, essa frustração, já dissemos, né? Pode ser por um trabalho, por um relacionamento que não esteja satisfatório, mas assim, revirando a sua vida, enfim, você pode, muitas vezes, admitir para si mesmo de que você está frustrado. Nós não vamos ter tudo o que queremos, em momento algum. Eu diria até para vocês, nós nunca vamos ter tudo o que queremos, porque nós nunca podemos parar de querer algo, porque senão nós vamos o quê? Nós vamos morrer, não é isso? E nós não estamos aqui querendo morrer. Então, o que nós vamos fazer? Continuar querendo coisas, né? Que a mola propulsora da vida, ela continue a nos impulsionar a querer mais para nós. Repito, caríssimos, eu não estou falando aqui de coisas materiais, embora elas estejam incluídas, certo? Então, não fique parado, não fique parada. Ouse primeiro admitir, eu não estou levando a vida que eu queria, não estou tendo a vida que eu queria ter. E por isso a comida, olha quanta coisa vocês já
foram aqui levados a pensar, certo? Não vale me xingar lá nos comentários depois, tá bom? Que eu não vou responder. E existem também aquelas pessoas, quem não conhece, né, que são muito dependentes de outras pessoas ou situações, ou tem um programa de dependência, certo? E isso pode ser uma prisão. Também foi detectado em pessoas que eu atendi este programa, também igualmente negativo, que deixa as pessoas bastante propensas a levarem uma vida que não era aquela vida que elas gostariam, mas por dependência, elas ficam atreladas muitas vezes, presas a pessoas, situações. Por exemplo, tem aquele filho que nunca sai da casa materna paterna, tem aquela pessoa que não se separa porque ela tem medo que ela não vai conseguir caminhar sozinha, sem aquela pessoa, né? E aí vai fazer o quê? Aí você vai trair? Porque a imensa maioria das pessoas parte para isso, descamba para isso. Começa a haver traições, não separa, não muda, não renova a vida, aí começa a buscar escapes, certo? Viver uma vida paralela, viver às escondidas, ter encontros fortuitos, para compensar a sua frustração. Mas nós não estamos falando aqui só de relacionamentos, estamos falando da vida como um todo. Então não negue a você a mudança que tanto você gostaria de fazer. E grandes caminhadas começam com um único passo, um primeiro passo, pequeno passo, certo? Meu boa tarde para quem está entrando agora, e o meu profundo agradecimento por todos que passaram por aqui. A live está acontecendo mais cedo, sim, porque eu tive algumas chamadas de emergência que vou ter que encaixar atendimentos logo mais, que era o horário que estava reservado para a live, certo? Então essas coisas acontecem, mas nós agradecemos pelo nosso trabalho. Então, Simone, tu estás falando de tudo isso, mas o que isso tem a ver com emagrecimento? Então, nós estamos falando das causas emocionais que levam uma pessoa a desenvolver compulsão alimentar. Então, tem tudo a ver, certo? Há pessoas, e isso é bastante prejudicial, que têm muita facilidade de ser carente e ter uma necessidade de ser aceito, reconhecido, amado por outras pessoas, porque não sente que é, certo? Se eu me sinto aceito, querido, amado, se isso está bom para mim, eu não preciso comer para me compensar essa carência. Se a pessoa ela está comendo por esse motivo, é porque ela não sente que ela é amado, que ela é aceita, que ela é reconhecida, que ela é valorizada, que ela é capaz. Não que ela não seja, é que ela tem o registro de que ela não é. E aí, novamente, nós voltamos lá nos primeiros passos da nossa caminhada nessa existência, para saber quais foram os fatos que aconteceram, que deixaram marcas profundas em nós, na infância ou adolescência, e vamos lá buscar atacar e resolver o problema na raiz, certo? E aí fica que a sua vida vai mudar, não pense que não, certo? Quem vem fazer psicoterapia com a Simone, que já se prepare, certo? É para os fortes, negócio. Não sei o que o pessoal fala, né? Fora de consultório, mas eu penso que eu sei. Não é fácil, caríssimos, não é fácil, porque você vem para cá com uma queixa, um pedido, e eu vou precisar trabalhar. E quando começa a mexer, né? Muitas vezes a pessoa tem a vontade de ela parar, ela desistir dela, né? Desistir do seu processo, porque vai ter mudança.
E essa mudança, ela começa por dentro e é algo difícil de ser feito. Então, por isso que tem muitas pessoinhas que estão encalhadinhas lá, sabe? Encalhadinhas, estão ali acomodadas, estão ali paradas, não estão caminhando, não estão construindo nada de novo todos os dias para si e querem fazer. Elas gostariam sim. Eu entrei falando, você pode ter sonhos, você pode ter o seu propósito individual, o seu, certo? E só que você sequer ousa pensar a respeito. Então, caríssimos, nós somos algo muito profundo de estar prescrutando. É bem profundo o que nós temos em nós. O que nós verdadeiramente somos, nem vou discutir aqui com vocês. Nós temos desejos, nós temos motivações que são nossas, que são muito nossas, que são próprias e que muitas pessoas não iriam nem sequer entender. Então, se nós não estamos trilhando o nosso caminho, e eu lhes digo, a grande maioria não está, isso pode reverter em muito hábito não bom, muito vício. Porque aqui novamente dizendo, se você não resolve a causa do seu vício, apenas você pode passar a trocar de vício. Ah, pois então. Então, por isso que tem pessoas que param de fumar e elas começam a comer compulsivamente. Já conhecem essas histórias? Sim. Pode começar a se compensar com outras coisas, outras fontes de obter aquele prazer momentâneo, alimentando o ciclo que vai levar você a buscar novamente o excesso de comida. Então, eu quero que você se livre dos excessos. E eu gostaria muito, o meu desejo mais profundo, e nós estamos nos encaminhando para o final desta live, eu desejo profundamente, caríssimo, caríssima, que você se livre dos excessos de tudo aquilo que não lhe faz bem e se preencha de você, que você se autoencontre. Isso não é fácil, isso não é algo fácil de ser feito, também ninguém disse que seria, mas é possível. Então, essa reflexão que eu deixo a vocês aqui, onde o assunto poderia ser só ficar falando em emagrecer, fazendo dieta, o papo é muito mais aprofundado, viu? Tem a ver com você, tem a ver com as suas carências, com a sua vida e com aquilo que você está carregando, que não queria carregar, né? E tem tudo aquilo que você gostaria de estar fazendo, sendo ou tendo, que você não está. Um grande abraço. Então, vou ficando por aqui esta tarde. Para mim foi muito agradável. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada e até a próxima oportunidade.